Queridos irmãos em Cristo Jesus, eu, Monsenhor Hector Rios, estou aqui para meditar essa palavra de Deus e realmente refletir um pouco em cima desta carta de São Pedro, que é um texto de nossa liturgia da missa dominical, que celebrei ontem. E então, essa missa dominical traz na primeira leitura a primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 11. Você pode ver sua versão na Bíblia. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 11. Assim diz São Pedro para nós: caríssimos, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte quando vier ante vós. Colocai nele todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, porque o demônio, vosso adversário, anda como um leão a rugir à vossa volta, buscando a quem devorar. Esse primeiro trecho que vou ler é para nós pensar que São Pedro nos coloca em primeiro lugar a humildade. Humilhar-vos, como Cristo. Cristo, sendo filho de Deus, ele se torna homem. Ele assume a condição humana. Deus é infinitamente perfeito. Então, ele se torna humano, uma criatura imperfeita, comparado com Deus, só imperfeições. Deus perfeitíssimo, o homem com uma certa perfeição, que é participação de Deus. Então vemos como Cristo se humilha mais ainda na paixão e cruz, e isso é exaltado, é colocado em lugar principal, como está nos Santos Evangelhos. Então aqui é muito bom entender que o primeiro degrau da santidade e não pode ser outra, que é a humildade. Por outro lado, São Pedro coloca aqui que nós temos um adversário, nós temos um inimigo, não material, mais ainda espiritual. O Satanás, demônios, que vai a procurar nos tentar e nos fazer cair. Portanto, neste ponto, diz esse versículo, compara como um leão que procura rondar e ver nossos pontos fracos para atacar, e assim o demônio também vai nos atacar e não podemos sucumbir às tentações. Então, hoje, podemos entender que vigiar é uma palavra que estar alerta, em atenção, ver quais são nossos pontos fracos, quais são as suas virtudes, mas que temos que trabalhar diariamente. E a oração, em primeiro lugar, é um momento de você entender que a oração é como oxigênio de Deus. Então, eu quero, nesse vídeo, escutando de fundo a música de Mozart, e que eu sempre gosto de escutar um pouquinho dessa música clássica, me ajuda a minha concentração. Mas vamos a pensar então, vigiar na oração, seja na oração vocal, seja o Pai Nosso, Ave Maria, Salve Regina, é importante você ter atenção e, portanto, ter uma certa concentração. Como diziam os santos, São João da Cruz, Santa Teresa, Santo Inácio de Loyola, São Bento, a boca deve acompanhar a nossa mente. A mente acompanhar nossa boca, isto é, ter essa concentração e saber o que está pedindo, o que você está louvando, o que você está adorando, o que você está fazendo. Isso é o principal. Então, na humildade e vigiar para que tua oração seja cada vez mais perfeita, mais pura na presença de Deus. Muitas vezes nos preparamos muito quando devemos dar um discurso, preparamos uma palestra para nós poder estar diante de um público que não sabe o que estamos falando, o tema, ou não domina, mas nós ainda ficamos medrosos, ficamos com medo. Mas é importante que essa preparação,
E muitas vezes nós vamos à oração, simplesmente fazemos um sinal da cruz e falamos o que vem na cabeça. Essa oração espontânea, que muitas vezes até se fomenta, mas a oração do Pai Nosso, que nos ensina nosso Senhor Jesus Cristo, já marca um espírito. Não ir à oração sem ter um recolhimento, essa humildade e também esse ambiente de oração. Okay? Hoje, as igrejas, muitas vezes, está faltando o silêncio sacro, o silêncio santo, de meditação, de reflexão, esse silêncio que me ajuda a encontrar com Cristo, com Deus. Hoje, as igrejas cada vez acentuaram, se perder um pouco o espírito de oração sacra, a questão do silêncio para se encontrar a Deus. Já na Bíblia está alguns trechos que não é no fogo, não é na terra, não é no ar, é no silêncio que se encontra a presença de Deus. Então, é importante você ter esse recolhimento, essa concentração. E por isso nos ajuda a ter um ambiente, um lugar, um horário. Isso te ajuda muito na oração. Mesmo que seja um Pai Nosso, mas bem rezado, faz muita diferença, com certeza. Milagres podem acontecer você rezando um Pai Nosso na Ave Maria, um Glória bem rezado. Por outro lado, a oração por excelência, a mais completa para um cristão, para um católico, e mais nós, um catolicismo tradicional, que a liturgia é muito preciosa, é a Santa Missa, o santo sacrifício do altar. Aqui o sacerdote, que é ordenado e passa o poder de Cristo para ele, para poder transformar um simples pão no corpo santíssimo de Nosso Senhor. E também o vinho, simples, com sua pureza de vinho, de uva, fermentado, esse vinho tão simples se transforma no mais sagrado, o sangue preciosíssimo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Deus presente no altar, para você poder comungar. Então, tua oração, se você vê na Santa Missa, não pode ser só louvando, só batendo palmas, só se distraindo, só... Isso, se realmente você vê que a dignidade daquele que se oferece no altar é divina, com certeza que tua postura será outra. Tem um exemplo muito claro que aconteceu a um sacerdote que foi a celebrar a missa e de pronto tinha outro reverendo de outra denominação cristã, e ele realmente falou o que ele sentiu nesse momento. Ele foi à missa, ele participou assim, desse jeito, e ficou olhando para um lado, para o outro, viu que o sacerdote estava em recolhimento, consagrou o pão e o sangue de Cristo, e o padre concentrado, e o povo estava em outra. E ele percebeu. Aí no final, saíram para jantar, aquele reverendo com sua esposa, o sacerdote lá, e fala: se realmente, vou falar o que eu senti, se realmente eu acreditasse que Deus está presente na hóstia consagrada, eu com certeza não estaria assim, não. Porque o povo ou estava olhando para um lado, ou estava distraído, ou estava falando, a criança que corre, e todo aquele barulho. E nós sabemos muitas vezes que quando tem muito barulho é porque está faltando conteúdo. Então, a Santa Missa, o Santo Sacrifício do altar, Deus presente no altar, e hoje parece que querem mais ruído, mais música, que na divina presença de Deus. Cristo falou, não eu, não o bispo. Cristo mesmo falou que não come no corpo e no sangue não tem vida eterna. Então, se Jesus já nos dá um ponto de sua palavra divina, dessa afirmação, deve comer o corpo e o sangue de Cristo para ter vida eterna, eu estou fazendo o que na Santa Missa? Me distraindo, pensando na leite no fogo, pensando em qualquer coisa, minhas preocupações. Não é momento, como diz aí, colocar as preocupações em Cristo, colocar as preocupações em Deus. Deus vai fazer a obra.
Mas não queremos as coisas assim. Isso muitas vezes é fomentado por algumas pregações muito superficiais que fomentam isso. Vem na igreja e pronto, milagre. Não é isso. Não vá por aí. Milagre pode acontecer? Claro, Deus é Deus. Eu não duvido milagres que Deus pode fazer. Mas com certeza deve ter uma preparação. Mesmo no milagre, há uma certa preparação. Como um sacerdote que tinha dúvidas da presença real de Cristo na Eucaristia, e quando ele foi a celebrar a missa, e ele se transformou aquele pão na hóstia consagrada, depois se tornou realmente um corpo humano, em carne humana, e o vinho se transformou em sangue humano. Deus, o que fez? Deus tirou os acidentes, as aparências de vinho ou de pão. Ele tirou os acidentes, nós sabemos em teologia católica. E aí se vê o que realmente tinha, o corpo e o sangue de Cristo. E aí sabemos que esses milagres foram analisados muitas vezes por cientistas e falam que o sangue é de um certo factor muito bom de sangue e células vivas, que pertencem à pessoa viva ainda. E tem mais de 800 anos esse milagre que estou falando. Acontece, esse milagre está lá na Itália. Então é importante você ver como vigiar e se concentrar, e para isso pedir uma graça. Você coloca sua intenção espiritual, material, o que for. Está pedindo por uma curação de uma doença, para um ente querido, ou por o filho que está extraviado nas drogas, aflição para uma mãe. Mas, seja qual for o motivo, nobre e bom, você pedir e colocar essa intenção, essa concentração para você poder pedir essa graça com fruto. Depois, São Pedro, aqui na sua carta, continuando nos versículos, primeira carta de São Pedro, repito, capítulo 5, versículo 6 até o 11, diz aqui: resistir-lhes fortes na fé, o demônio que está para devorar, resistir-lhes firmes na fé, sabendo que vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo estão também sofrendo muito, porém, após um breve sofrimento, o Deus de toda graça, que nos chamou para sua glória eterna em Jesus Cristo, Ele próprio aperfeiçoará sua obra, fortalecerá, consolidará a sua obra, e Ele seja dada a glória e o poder pelos séculos dos séculos. É uma tradução do latim que estou vendo aqui, da nossa liturgia tradicional. Portanto, o sofrimento dos irmãos. Aqui eu quero falar daqueles cristãos de todas as denominações que estão sendo perseguidos em países como Sudão, como Coreia do Norte e tantos outros que têm governos totalitários ou que têm uma maioria de uma religião que ataca as outras e fazem terrorismo, ou os governos comunistas, que são ateus, não perdoam ninguém, seja leigo, seja sacerdote, seja freira, vão a matar, vão a queimar vivos, e isso está acontecendo. Então, acorda, povo brasileiro, porque Latinoamérica tem uma certa paz, uma certa bonança, mas se Deus não está permitindo isso, é porque quer que você, pouco a pouco, vá se preparando espiritualmente. Não é por acaso que nossa Latinoamérica, ou Hispanoamérica, melhor dito, está passando por essa bonança. Porque quer que o católico seja mais fervoroso, que realmente nós participemos na missa e participemos, nossos membros da Igreja Católica Tradicional, sejam fiéis à nossa liturgia e por isso sejam corajosos para enfrentar qualquer situação e ajudar o irmão. Porque religião sem misericórdia não tem longa vida. Então, é importante vocês
e lembrar os irmãos que sofrem, rezar por eles, lembrar no Santo Terço, nas Santas Devoções, se a intenção de Nossa Senhora, o Santo Expedito, as graças pedir para nossos irmãos e irmãs que sofrem e muito. Eu, como sacerdote, sempre todo domingo, graças a Deus, venho fazendo muitos batizados, mas não será que porque é fruto, não meu, mas porque um cristão está sofrendo, ou porque um cristão está morrendo, dando outro lado do mundo, como acontece, crianças, mulheres sendo decapitadas, muitas vezes queimadas vivas, como aldeias completas em Sudão, pode ver na internet, realmente sofrendo muito. Então um sacerdote faz muito batizado aqui. Por que será? Os desígnios de Deus ninguém poderá entender, porque Deus tem uma benção perfeita e completa. Mas com certeza, cada missa, cada batizado, cada casamento é fruto, com certeza, de cristão. Por isso, os santos de todos os tempos diziam: martírio de cristão é semente para novos cristãos. Portanto, vamos a rezar por eles e vamos a rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, a Virgem Maria, e que realmente Deus Cristo, Jesus Cristo, no altar, nos santifique cada dia mais.